Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a advogada Carmela Gruni. Quero que vocês acompanhem esse vídeo que aborda a recente decisão do ministro do Trabalho, Emanuel Pereira, que fala sobre o ajuizamento do dissídio coletivo com pedido de liminar do Sindicato Unificado dos Trabalhadores Petroleiros, Petroquímicos e Plásticos dos estados de Sergipe e Alagoas. O que tem de interessante desse julgado aqui, dessa decisão, para eu estar compartilhando com vocês? É que ele traz a discussão da invalidade do plano de cargos e salários para o Tribunal Superior do Trabalho e aponta todos aqueles aspectos que nós já conversamos a respeito, que é a transformação das carreiras, né, de nível superior em nível técnico em profissional Petrobras de nível superior e profissional Petrobras de nível médio. Adota um novo regime de progressão, né, de carreira. Fala sobre essa mudança do abono do PCR e impede a mobilidade dos trabalhadores que continuarem ao PCAC, impedir os trabalhadores que não aderiram ao PCR que possam participar do mobilidade ou transferências. Entre os argumentos utilizados aqui pelo sindicato foram expressos os artigos 5º caput, artigo 37, inciso 2 da Constituição, artigos 187 e 422 do Código Civil, artigos 444 e 468 da CLT e também por contrariarem a súmula vinculante 43 do STF e súmula 51 do TST. Esses argumentos nós já trabalhamos eles em artigo e vídeo também, então não vou me apegar a essa temática, mas o que é importante destacar? Que é um pedido que de forma liminar pede a suspensão do processo de adesão e implementação, que agora no dia 14 de setembro, né, se concluiu essa etapa para a migração. E essa decisão aqui foi publicada ontem, no dia 20 de setembro. Então, é bastante recente e pegou já no final, digamos assim, desse processo de tentar barrar esse plano. Não que ainda não seja possível, mas nós chegaremos lá nessa discussão. Nos argumentos, então, do ministro Emanuel, ele coloca que predomina na jurisprudência da seção especializada em dissídios coletivos desta corte que os dissídios coletivos ajuizados no Tribunal Superior do Trabalho perante empresa de âmbito nacional tem que ser proposto por confederações ou federações de trabalhadores, por ensejar uma decisão unitária para toda a categoria profissional envolvida. E é um argumento calcado na amplitude territorial pela atuação da Petrobras. Ele coloca ainda, uma vez que a qualidade de entidade de primeiro grau, a sua base territorial é restrita aos estados de Sergipe e Alagoas, está aquém dos limites de abrangência do dissídio coletivo ajuizado em caráter nacional. Essa situação que eu estou trazendo para vocês é para demonstrar que, para que se possa conseguir a invalidade do plano de cargos e salários o PCR, né, em âmbito nacional, será necessário, se ainda não foi feito, que a federação ou a confederação dos petroleiros se mobilize para ingressar com essa demanda judicial. E as questões que ele coloca ainda é que a forma como foi feito o procedimento, ele considera que é inadequada a via processual escolhida pelo suscitante, dissídio coletivo de natureza jurídica, para o fim pretendido, declaração judicial de invalidade de norma interna da Petrobras, exclusivamente em relação aos empregados abrangidos por sua representação. Então, como é uma declaração de nulidade, teria que ser outro procedimento para buscar isso. Então, se a FUP, né, for fazer uma ação para tentar buscar invalidade, se ainda não fez, ela terá que fazer
nesse sentido, de declaração de invalidade da norma. E daí o argumento que ele coloca para não ser dissídio coletivo, a questão, ele diz assim, ó, o ajuizamento de dissídio coletivo de natureza jurídica pressupõe conflito de interesse a propósito do alcance de cláusulas de sentenças normativas, de instrumentos de negociação coletiva, acordos e convenções coletivas e disposições legais particulares de categoria profissional, econômica e de atos normativos. Tem por finalidade, pois, a apuração do sentido da norma, de forma a solver o ponto dúbio, obscuro ou contraditório que esteja comprometendo a sua plena compreensão e aplicação dos destinatários. Entretanto, dos fatos e dos fundamentos jurídicos expostos na representação, alusivos à inconstitucionalidade e ilegalidade da norma interna PCR da Petrobras, ainda em via de ser implementada, não se deduz conflito de interpretação sobre o seu sentido, mas insurgência direta contra o seu conteúdo por invalidade. Então, foi julgado esse dissídio aqui improcedente, sem resolução do mérito, porque não, além de não ser o mecanismo adequado, porque não é uma interpretação da norma, na verdade tem que se buscar a nulidade. Então nós desejamos, né, que realmente o PCR seja considerado nulo, que a FUP consiga, se ainda já não o fez, realizar o procedimento de ajuizamento da ação, porque vai ocorrer desvios de função, vai ocorrer graves problemas aos trabalhadores pela questão da progressão de regime de trabalho, e aqueles ainda que não aderiram ainda têm mais garantias pelo PCAC do que pelo PCR, pela abrangência que o PCAC tem nas suas cláusulas, desde o termo de aceitação ao outro documento que é vinculado. Ele é muito mais amplo, a empresa a Petrobras ela se coloca de uma maneira muito mais comprometida em zelar pelo cumprimento de decisões judiciais, não que ela não seja obrigada, né? Todos nós somos obrigados a zelar pelo cumprimento de decisões judiciais que nós estejamos vinculados. Mas quando uma empresa ela coloca isso num instrumento normativo, mostra mais ainda a força de zelo que ela está procurando ter em garantir que sejam garantidos os direitos dos trabalhadores. Eu não queria fazer um vídeo longo, mas acabei me alongando um pouco. Eu espero que vocês possam divulgar para os sindicatos, para que a gente, em âmbito nacional, tenha uma conquista para todos os trabalhadores, porque com certeza haverão processos individualizados demandados aos regionais, né, aos tribunais regionais, e que vai parar lá no colê do TST. Agradeço muito a audiência de vocês, mandem as suas sugestões, críticas construtivas e lembrem-se que nós estamos em época de eleição e que o nosso voto vai e deve fazer valer a pena. Então lembre-se daqueles políticos que estão comprometidos com as riquezas naturais, com a valorização do emprego público e não com a entrega do patrimônio, das riquezas, da privatização das estatais. E deixo o último lembrete: no dia 28 de setembro, das 9 horas às 18 horas, no STF, o ministro Ricardo Lewandowski realiza audiência pública sobre a entrega do controle acionário das estatais. Peço a todos os trabalhadores que têm interesse nessa temática, escrevam, mandem, Twitter, usem o Twitter, Facebook, todos os mecanismos que vocês puderem e coloquem a sua opinião contra a entrega do controle acionário das estatais. É uma maneira de virtualmente nós nos mobilizarmos. Como eu não sou vinculada a nenhum sindicato, não poderei ter o direito de fala, de participar desse evento, mas eu estarei acompanhando no dia e comentando junto com vocês as manifestações que houverem e que forem pertinentes para todos os trabalhadores que atuam
nas estatais. Deixo um grande abraço e muito obrigada.